Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais um episódio do canal, esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um estudante de medicina, um médico residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde ou mesmo curioso, que quer entender um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes e você vai assistir agora mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. E hoje eu trouxe um roteiro, um resumo de uma revisão que eu fiz sobre depressão resistente ao tratamento. Isso mesmo, depressão resistente ao tratamento, ou DRT, é um tema muito interessante, que não é tão abordado assim nos livros textos, e é uma prática corriqueira na nossa clínica, na nossa prática clínica, que é atender pacientes que não estão, apesar de um tratamento adequado, respondendo da maneira que a gente gostaria ao tratamento. Então são pacientes que, apesar de estarem aderindo ao tratamento, terem atingido doses adequadas, por tempo adequado, não conseguiram chegar lá no que a gente tanto busca, que é a remissão dos sintomas. Mas o que é de fato a DRT, a depressão resistente ao tratamento? Como é que a gente define? Existem várias definições, mas uma definição que inclusive é utilizada pela FDA, que já é mais ou menos uma definição padronizada, né? É aquela depressão em que não responde adequadamente ao tratamento, apesar de duas tentativas com ensaios clínicos, com antidepressivos, em doses adequadas, por tempo adequado. Então foram tentadas 2 vezes tratamentos supostamente eficazes e o paciente não respondeu. O que nós chamamos de dose adequada e tempo adequado? Dose adequada é aquela faixa de dose terapêutica, muitas vezes atingindo ali doses submáximas ou máximas, com o paciente tolerando, é óbvio. E o tempo adequado, hoje se cogita ali em torno de 6 a 8 semanas. Ou seja, o paciente ficou ali quase 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, tentando com aquele tratamento e ele não atingiu a remissão dos sintomas. O paciente continua sofrendo as consequências dos sintomas depressivos e não melhora. Isso é muito comum na prática clínica, certo? Existem, inclusive, tentativas de graduar o nível de resistência ao tratamento. Por exemplo, eu achei aqui um trabalho de Taze e Rush, que criaram aqui uma graduação na qual o estágio 1 da resistência é aquele indivíduo que não responde a uma tentativa com um antidepressivo e vai até o estágio 5, em que o indivíduo não respondeu a ensaios clínicos com múltiplos antidepressivos, às vezes combinações de antidepressivos, de outras medicações, e nem mesmo respondeu, por exemplo, à eletroconvulsoterapia. Seria, digamos assim, os casos mais graves, mais resistentes ao tratamento, certo? E aí, primeiro a gente precisa, antes de dar o diagnóstico de uma depressão resistente ao tratamento, avaliar se de fato é uma depressão resistente ou é uma pseudo-resistência. Ou seja, você acha que aquele paciente não está respondendo, mas existem causas que são corrigíveis, que poderiam ser responsáveis pelaquela resistência, aquela suposta resistência ao tratamento. Vamos lá, primeiro a gente precisa se certificar que as tentativas que o paciente fez foi por dose adequada, por tempo adequado. Porque muitas vezes o que acontece é que o paciente inicia um tratamento, não tolera muito bem, às vezes não está bem motivado, ou já tem ali aquele hábito de não confiar muito nas medicações psiquiátricas e abandona o tratamento. E aí ele chega numa avaliação e ele diz que fez uso daquela medicação e você pode contar como uma tentativa, mas na verdade não foi uma tentativa eficaz, porque não foi por tempo adequado, nem com a dose adequada. Então a gente precisa avaliar tempo, dose e tolerância, se o paciente tolerou realmente aquele tratamento. Outra questão que a gente precisa avaliar é o diagnóstico.
Ou seja, esse paciente não está respondendo ao tratamento. Será que ele realmente é um paciente depressivo? Será que esse paciente tem uma depressão maior? Por quê? Porque às vezes nós estamos diante de um outro diagnóstico, não uma depressão maior. Muitas vezes a gente pode estar diante de uma depressão bipolar. Por isso é muito importante na avaliação clínica investigarmos se o paciente em algum momento da vida teve episódios hipomaníacos, episódios maníacos, se esse episódio atual não apresenta ali características mistas, por exemplo, muita irritabilidade, muita agitação, inquietação psicomotora. No caso de mulheres, se esse episódio depressivo ou algum outro momento da vida se manifestou no pós-parto, se tem sintomas psicóticos, se tem características melancólicas, ou seja, existem uma série de características de um episódio depressivo que pode falar a favor de que pode ser que aquela depressão ela não seja tão clássica assim de um transtorno depressivo maior, e sim de um transtorno bipolar. Outra possibilidade é que você pode estar diante, por exemplo, de um transtorno de personalidade, seja apenas o transtorno de personalidade com suas manifestações de humor, com suas variações de humor, com as suas crises muito características do transtorno de personalidade, ou tendo como o transtorno de personalidade como comórbido. A depressão, né, que tem ali um transtorno de personalidade comórbido, ela vai responder muito diferente, né? Uma resposta muito mais difícil. E muitas vezes são pacientes que aderem menos ao tratamento. Então, antes de dizer que a depressão é resistente ao tratamento, a gente precisa avaliar realmente o diagnóstico, a adesão, se o paciente fez lá os esquemas direitinho, para a gente poder taxar essa depressão como resistente ao tratamento. E qual é a prevalência da DRT, da depressão resistente ao tratamento? A maioria dos estudos falam em torno de 20% a 30%. Ou seja, praticamente 1 em cada 3 pacientes que são submetidos a tentativas de tratamento com antidepressivos não vão responder adequadamente e vão entrar aí nos critérios de DRT. Aquele grande estudo que avaliou a resposta a antidepressivos, o famoso STAR-D, traz algumas informações que são até mais assustadoras, né? Alguns grupos de pacientes podem preencher critérios para depressão resistente ao tratamento em até 50% dos casos, ou seja, metade dos pacientes, né? Realmente é muito significativo, tá? Lembrando que a depressão resistente ao tratamento, ela tem um impacto muito significativo, né? Porque ela traz uma incapacidade de muito longo prazo. São pacientes que passam meses e anos tentando se recuperar, trabalhar, mas não conseguem. É um paciente que tinha ali uma vida ativa, tinha um grupo social bastante consolidado, de repente começa a se arrastar meses, anos a fio, tendo aqueles prejuízos secundários ao transtorno depressivo. Então, as consequências de um transtorno depressivo maior são absurdas, né? Inclusive, a depressão resistente ao tratamento, ela tende a conferir ao paciente uma menor confiança, né? E talvez até um maior grau de desesperança quanto à possibilidade de melhora. Já que tentou tantas vezes e não deu certo, o paciente pode realmente ficar desesperançoso e os pensamentos suicidas, as tentativas de suicídio tendem a ser mais frequentes proporcionalmente na DRT do que no transtorno depressivo maior que responda, ou que responda pelo menos às vezes parcialmente ao tratamento, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai agora tentar entender como é que a gente pode abordar do ponto de vista terapêutico a depressão resistente ao tratamento, certo? Primeiro a gente tem que entender que a gente tem algumas possibilidades, certo? Uma possibilidade é a gente investir no tratamento atual que o paciente está, a gente trocar o antidepressivo, a gente associar antidepressivos, a gente associar medicações não antidepressivas com potencializadores. Então são estratégias possíveis,
né, de abordar a depressão resistente ao tratamento. Vamos tentar entender um pouco mais detalhado cada uma dessas estratégias, tá? Primeira possibilidade, né, terapêutica dentro da DRT é você investir no tratamento atual do paciente. Ou seja, o paciente está usando ali uma medicação, principalmente se ele já teve alguma resposta, uma resposta parcial, você pode tentar aumentar a dose, chegar em doses submáximas conforme a tolerância do paciente, e tentar oferecer um tempo adequado para que aquele paciente consiga se recuperar, certo? Consiga entrar em remissão. Por quê? Porque alguns estudos mostram que até 30% dos pacientes vão responder ao antidepressivo até 12 semanas, ou seja, até em torno de 3 meses. São chamados respondedores tardios. Ao invés de esperar só 6 semanas, 8 semanas, se o paciente teve uma resposta parcial, você pode aumentar a dose e aí pode esperar um pouco mais. Essa é uma estratégia possível, né? Muitas vezes é uma estratégia desafiadora, já que às vezes o paciente já vem ali desconfiado daquele tratamento, que aquele tratamento pode não dar certo, tá? Outra estratégia é você trocar o antidepressivo, certo? Você vai usar essa estratégia principalmente se o paciente não teve praticamente nenhuma resposta até então com aquele antidepressivo que ele está tentando no momento. De preferência, utilizando um antidepressivo com outro espectro de ação. Por exemplo, se o paciente utiliza o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, você pode lançar mão de um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Ou utilizar um antidepressivo multimodal, como por exemplo a vortioxetina. Então, existem essas possibilidades de troca. Então, o paciente não respondeu nada ou respondeu muito pouco, você pode trocar, fazer um novo ensaio clínico com outro antidepressivo, de preferência com outra classe de medicação. Às vezes, você pode até lançar mão, se o paciente já vem de muitas tentativas, de classes terapêuticas que já não são consideradas mais primeira linha, às vezes nem segunda linha. Como, por exemplo, um inibidor da monoamina oxidase, né? Muitos autores defendem a utilização de IMAL, que no Brasil nós temos basicamente a tranilcipromina, como uma alternativa viável para resgatar esses pacientes dos sintomas depressivos. Um percentual de pacientes significativo vai melhorar, por exemplo, com o inibidor da MAO, certo? Ou às vezes com tricíclicos em doses maiores. Obviamente, de uma forma muito cautelosa, esses pacientes precisam ser muito bem informados acerca dos efeitos colaterais, das interações medicamentosas. No caso dos inibidores da MAO, as interações com alimentos e bebidas, tá? Então, uma outra possibilidade, além da troca do antidepressivo, é a combinação de antidepressivos. Isso é algo relativamente comum na literatura, certo? Alguns autores até recomendam que logo numa primeira tentativa de uma resposta insuficiente, ao invés de trocar o antidepressivo, você já pode já de cara, né, logo na primeira tentativa, combinar um antidepressivo, certo? De preferência antidepressivo que tenha uma capacidade de ampliar o espectro de ação em termos de neurotransmissores daquele antidepressivo inicial. Vou dar aqui dois exemplos bastante clássicos de associação de antidepressivo. O paciente está com uma dose otimizada por um tempo adequado de, por exemplo, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Fluoxetina, sertralina, estalopram, por exemplo. E o paciente persiste com alguns sintomas mais anérgicos, sem energia, sem motivação, muita anedonia. Você pode lançar mão, por exemplo, da bupropiona. A bupropiona combinado com ISRS vai aí dar um espectro maior em termos de cobertura de neurotransmissores, que aí você vai atuar na neurotransmissão além da serotonina, na noradrenalina e na dopamina.
Uma medicação também que nós utilizamos, um antidepressivo que nós utilizamos como um adjuvante, na combinação com outros antidepressivos, é a mirtazapina, de preferência naquela combinação clássica, né, da venlafaxina com a mirtazapina, chamada inclusive de combustível de foguete da Califórnia, né? California Rocket Fuel, muito conhecida essa combinação, venlafaxina com mirtazapina. Porque aí se o paciente, por exemplo, já está utilizando venlafaxina, você está dando um aporte de noradrenalina e serotonina através da inibição da recaptura desses neurotransmissores. A mirtazapina vai atuar bloqueando receptores pré-sinápticos e vai fazer com que ocorra ainda uma maior liberação, porque os receptores pré-sinápticos não estão sendo ali ativados e não estão dando sinais para diminuir a produção dos neurotransmissores. Então, além de diminuir a recaptura, que a venlafaxina faria esse papel, a mirtazapina aumenta a secreção na fenda sináptica. Um professor nosso da residência costuma dizer que se a venlafaxina acelera, a mirtazapina tira o pé do freio. Então, essa é uma combinação já bastante conhecida. Outra possibilidade, que aí é uma possibilidade de tratamento que é inclusive bastante defendida por diretrizes mais recentes, como o CAMAT, que foi lançado em 2024, é a associação com a medicação adjuvante que não seja antidepressivo. Então o paciente já está utilizando um antidepressivo, às vezes já uma combinação de antidepressivos, e aí você vai lançar a mão de medicações que vão modular neurotransmissores, principalmente os antipsicóticos atípicos. Os considerados de primeira linha, né, para essa associação, atualmente, é o aripiprazol e o brexpiprazol, em doses baixas a moderadas. Doses baixas a moderadas. Aripiprazol, 5 a 10 miligramas. Brexpiprazol, meio a 1 miligrama, por exemplo. Então, é uma opção de primeira linha você fazer essa combinação, certo? Outras medicações que são muito utilizadas, por exemplo, a quetiapina como adjuvante, a olanzapina, inclusive a combinação olanzapina e fluoxetina, que é uma combinação bastante estudada e inclusive utilizada nos Estados Unidos sob a marca do Symbyax. Então, potencializar com antipsicóticos atípicos é uma estratégia bastante interessante. E outro potencializador conhecido é também, por exemplo, o carbonato de lítio, né? O paciente está utilizando antidepressivo, você pode utilizar o lítio como um potencializador, certo? E inclusive vem aí como terceira linha a utilização de psicoestimulantes, de preferência o modafinil, em pacientes que estão muito apáticos, que estão muito sonolentos durante o dia, na tentativa de manter esses pacientes mais alertas. Então, é outra estratégia possível. Além dessas estratégias clássicas, né, atualmente a gente vem lançando mão de drogas que saem um pouco dessa lógica das drogas que a gente chama monoaminérgicas, né? E atualmente, já talvez na última década para cá, vem surgindo o advento da esketamina e da ketamina. Lembrar que a ketamina é um bloqueador dos receptores NMDA e atua nos receptores ali, e atua nas vias, na verdade, glutamatérgica, e acontece uma explosão muito rápida de liberação e produção de neurotransmissores em várias vias. Certo? Tem se mostrado muito promissor a ketamina e a esketamina. Lembrar que o FDA liberou para uso realmente aprovado, né, para uso já cientificamente consolidado, a esketamina, que vem sob o nome de Spravato, que é a utilização intranasal, certo? É um spray nasal que deve ser usado de forma controlada, em ambulatórios que sejam cadastrados e sob supervisão médica. O paciente não vai levar para casa
essa esquetamina, né, e mostra uma eficácia realmente bastante significativa. Por exemplo, aqui nós teríamos aqui, por exemplo, doses, né, do Spravato, da esquetamina, 56 a 84 miligramas 2 vezes por semana, né, e um grande estudo, que é o Transform, e o Transform 2, mostra a eficácia da esquetamina em comparação ao placebo e em comparação, inclusive, a outras combinações possíveis. Por exemplo, tem um estudo que mostra o uso de esquetamina em pacientes com depressão resistente ao tratamento, certo? Com uma taxa de remissão em torno de 27,1% em pacientes que já são considerados resistentes ao tratamento, em comparação, por exemplo, a 17,6% de resposta em pacientes que tentaram esse tratamento com quetiapina. Então, digamos assim, mais de 10% acima e estatisticamente significativo do que uma tentativa de potencialização com quetiapina. A ketamina intravenosa, que é, digamos assim, o fármaco mais clássico, porque a esquetamina é o enantiômero S e a ketamina é a mistura racêmica, né? A ketamina ainda não tem uma aprovação já da FDA, mas ela é utilizada off-label e com bastante promissora e com resultados provavelmente muito semelhantes ao da esquetamina, que é a utilização intravenosa, infusão ali controlada em ambiente hospitalar ou em clínicas conveniadas. A dose seria ali em torno entre 0,5 a 1 miligramas por quilo, infundidas em 40 minutos, e pode ser feito uma vez por semana, num ciclo aí de 6 a 8 semanas. Certo? A maioria dos estudos mostram resposta semelhante à esquetamina e uma resposta superior a praticamente todos os outros antidepressivos em depressão resistente ao tratamento e uma resposta muito equiparável à eletroconvulsoterapia, que seria aí o padrão ouro para a depressão resistente ao tratamento. Saindo dessa lógica farmacológica, a gente precisa entender que ainda acima de todas as terapias para depressão resistente ao tratamento, nós temos a eletroconvulsoterapia, certo? A ECT, uma estratégia muito clássica, bastante antiga, mas que se mostra ainda, apesar dos anos, muito eficaz, considerado padrão ouro para depressão resistente ao tratamento. Hoje, realizado de uma forma muito segura, sob anestesia geral, bloqueio neuromuscular, e o objetivo é basicamente induzir crises convulsivas no paciente para que ele possa responder e assim melhorar, né, digamos, ao tratamento. Por exemplo, aqui a gente tem alguns dados de alguns estudos que eu coletei aqui na base de dados. Cerca de 48% dos pacientes que são resistentes a várias outras terapias podem ter uma resposta significativa com a eletroconvulsoterapia. Isso em pacientes não psicóticos. Pacientes com depressão psicótica, essa resposta pode subir, pode chegar a 60% até 70% dos pacientes com depressão psicótica resistentes ao tratamento. Os esquemas, né, de tratamento com ECT, eles são aí entre 6 a 12 sessões, distribuídas entre 2 a 3 vezes por semana, tá? Lembrando que a ECT tem aí como efeito colateral presença de alterações cognitivas, sobretudo da memória e da atenção, horas a dias depois do evento, mas que tendem a melhorar com o passar do tempo. Existem técnicas mais modernas, que são mais focais, que não são globalmente distribuídas ali aquela descarga elétrica no sistema nervoso central, que tendem a dar menos efeitos colaterais, certo? Uma possibilidade, uma boa alternativa à ECT, que vem ganhando bastante força, é a estimulação magnética transcraniana. Obviamente ainda não é totalmente equiparável à ECT, mas tem boas taxas de resposta
há pacientes com depressão resistente ao tratamento e não tem o inconveniente, né, de o paciente precisar ser submetido a uma anestesia geral, não tem como efeito colateral o declínio cognitivo ali após a aplicação do procedimento. Agora é ainda cara, né, não é tão acessível assim, mas a longo prazo se mostra inclusive um melhor custo-benefício do que a ECT, certo? E outras estratégias possíveis, né, como estimulação do nervo vago, estimulação cerebral profunda, que são estratégias assim de exceção, que nós ainda não utilizamos tão frequentemente na prática clínica, são mais restritos a pesquisas, mas que podem ser tentados em contextos e cenários específicos, principalmente em centros de pesquisa, tá? E lembrando sempre que o ideal é que todo paciente que esteja realizando um tratamento farmacológico ou não farmacológico, no caso da ECT, certo? Ou da estimulação magnética transcraniana, esse paciente esteja também realizando psicoterapia, porque a psicoterapia se mostra como uma ferramenta que, somada às outras estratégias, dá ao paciente uma chance maior de melhorar dos sintomas da depressão resistente ao tratamento. Então é isso. Pude aqui trazer para vocês um resumo sobre esse tema assim, interessante, né? Que basicamente é uma revisão de algumas coisas que a gente já conversou, por exemplo, no protocolo, na diretriz do CAMAT, e em outros momentos aqui, mas que vale a pena a gente entender que é muito comum encontrarmos pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento e que a gente precisa estar preparado para esses cenários. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe com os amigos e não deixe de se inscrever no canal. Você assistiu a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Obrigado a todos.